Recebo aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo, com muita alegria, Tainá Sampaio, cirurgiã dentista. Muito obrigada, viu? Que bom que você veio aqui hoje de manhã, conseguiu um tempo aí na sua agenda para vir conversar com a gente. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada ao IPPTV. Vamos falar então sobre os cuidados que nós temos que ter com os nossos dentes, né, com a nossa boca. Vamos lá. Por quê que a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente sempre escuta falar, mas tem muita gente que não gosta também ali de ir no dentista. Mas por que nós temos que cuidar da saúde bucal, Tainá? Bom, cuidar da saúde bucal é muito importante. Por quê? A gente já ouviu falar muitas vezes que a saúde começa pela boca, e não é clichê, de fato, né? A saúde começa pela boca pelo fato de que muitas doenças podem começar, de fato, na boca e ir para todo o sistema do corpo humano. Então, quando a gente fala de saúde começa pela boca, além da alimentação, também é o cuidado da higiene oral, né? Então, escovar os dentes, passar o fio dental também é um ato de autocuidado, como você mesmo falou. Então precisa, assim, e é diário? Diário, todos os dias. Todos os dias, algumas vezes por dia. Quantas vezes por dia nós temos que escovar os dentes, no mínimo? No mínimo 3 vezes ao dia, após as refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. Em todas as refeições precisa passar o fio dental, usar o fio dental? Se você conseguir, de fato, é muito importante que sim. Agora, eu gosto de falar para os meus pacientes que, no mínimo, 1 vez ao dia. E principalmente à noite, que é quando as bactérias elas se reproduzem mais fáceis, né? A gente está salivando menos, a gente não está comendo, não está bebendo nada. Então, tem aquele escurinho, aquele gostosinho das bactérias de se reproduzirem durante a noite. E se tiver alimento entre um dente e outro, aí é pior ainda. Então, por isso que antes de dormir é muito importante passar. Então, essa é a função do fio dental. Parece assim, todo mundo já sabe disso, mas não, é preciso falar sobre isso, porque tem muita gente que não tem conhecimento, não é mesmo, Tainá, de que é necessário usar pelo menos 1 vez por dia. Se conseguir em todas as escovações, seria melhor. Seria perfeito. Mas se não conseguir, principalmente à noite, qual a importância do fio dental? E tem que passar entre todos os dentes? Todos os dentes é muito importante porque quando a gente come, eu gosto de dar esse exemplo para os meus pacientes, que é o seguinte: quando a gente não come uma comida, ela estraga, certo? Então, se a gente deixar essa comida entre um dente e outro, ela vai estragar, causando assim aquele sangramento. Quando o paciente escova, passa o fio dental, sangra. E aí ele fala, não vou passar mais, porque realmente está inflamado, está machucando. E aí que está o problema. A gengiva já está inflamada. Então, quando você passa o fio dental, ela está apresentando que está inflamada. Quando você passa o fio dental todos os dias, pelo menos 1 vez por semana, por dia, né? Durante uma semana, tem estudos que mostram que essa gengivite, né, que é esse quadro de sangramento, ela regride. Olha só. Então é muito importante retirar realmente o fio dental e é muito importante passar no dentista para realmente entender a forma correta de passar o fio dental. Então, gente, é isso, viu só? Então tem que passar o fio dental entre todos os dentes, pelo menos 1 vez por dia. Quer dizer, então, que se a gente passa e machuca, sai sangue, é porque ali tá um pouquinho inflamado, então tá precisando ter um cuidado melhor ali no seu dentinho que está sangrando, é isso, Exatamente. doutora? Aquela gengiva que ela apresenta uma inflamação, ela já começa, de fato, a sangrar. Então, muitos pacientes reclamam que tem o quadro de gengivite, o que é, né? Trazendo aqui para mais próximo para vocês. A gengivite, ela caracteriza um sangramento, tanto na escovação como no uso do fio dental. Alguns pacientes têm a gengivite tão exacerbada, vamos dizer assim, que naturalmente a gengiva sangra por não fazer nada. Então é importante passar o fio dental, escovar da forma correta para realmente regredir esse quadro de inflamação dessa gengiva e tirar toda essa sujeira, essa comida que foi consumida ao longo do tempo, ao longo do dia, né? Gente, sem falar, né, doutora, sem falar que ficar aquele restinho de comida ali entre os dentes, não é mesmo? Me corrija se eu estiver errada, dá aquele cheirinho que não é nada agradável, o famoso mau hálito. Exatamente. É isso, doutora? A halitose, ela é muito comum nos pacientes que não passam o fio dental e também é muito importante falar que não escovam a língua. Escovar a língua é muito importante, principalmente para não ter aqueles detritos e o resto de alimento que fica sobre a língua e também entre os dentes se não utilizar o fio dental. E a língua tem que ser escovada em todas as escovações ou pelo menos 1 vez por dia, igual? Todas as escovações, pelo amor de Deus. Gente, sem negociação isso. Exatamente. Tem agora umas escovas que elas vêm, né, com raspadores de língua. raspador de língua. Então, assim, escova de um lado, já vira. Exatamente. E faz essa higiene da língua. Por que é importante fazer essa higiene da língua?
Bom, como eu falei, existem os alimentos que eles acabam se depositando sobre essa língua e muitos pacientes têm aquela saburra, né, que a gente chama, que realmente é aquela placa de bactéria que fica sobre a língua. Que é aquela camada branquinha? Exatamente. Coisa linda isso. Não pode ser confundido, de fato, com a candidíase, que também tem essa característica. Mas isso causa mau hálito também. Então, o paciente ele precisa escovar a língua e não é só passar rapidinho. Tem que escovar, colocar a língua toda para fora, tentar colocar até ela atrás e escovar. No começo eu sei que é incômodo, mas depois vocês vão se acostumando. Às vezes dá um pouquinho ali de ânsia de vômito, mas não tem que insistir. Tem que insistir. E tem que ensinar as crianças também. Muito Qual importante. a importância de ensinar as crianças a fazer essa higiene correta? Eu gosto de falar que a primeira dentição, que a gente chama de dentição de leite, né, ou decídua, ela é muito importante. Primeiro porque o paciente, criança, já começa a ter o hábito logo na infância e aí, de fato, começa a crescer e já tem um hábito importante. Então, assim, isso vai causando ao longo do tempo um hábito muito bom, porque a criança não tem cárie, não tem gengivite, periodontite e outros problemas sistêmicos, que talvez a gente vai falar um pouco mais pra frente. E como a gente falou, a saúde bucal começa pela boca. Então, é muito importante usar desde criança cremes dentais que contenham flúor na composição para evitar cárie. A criança também que escova os dentes sozinha, mas que tem acompanhamento dos pais. Não é só passar, delegar essa função para a criança, mas é ensinar da forma correta. Sim, isso e é o pai e a mãe sempre acompanhando também essa escovação. E você também não consegue ali ensinar direitinho para a criança? Leve ao dentista. O dentista ensina. Com não é mesmo? certeza. Eu lembro que a minha filha, quando pequena, assim, o dentista ensinava, tinha até ensinava a dar voltinhas, depois, né, o trenzinho, a vassourinha, o trenzinho, não é isso? Tem várias técnicas aí para ensinar as crianças a essa escovação que é tão importante. Tainá, agora me diz uma coisa, quais são as doenças que podem aparecer aqui na nossa boca se a gente não tiver esta higiene correta? Tá. Os mais comuns que os pacientes costumam apresentar no consultório é, de fato, cáries, a gengivite, como a gente já falou aqui, e a progressão da gengivite é a periodontite. Tá. Então, a periodontite, o que causa? Primeiro, que é o desgaste do osso, então você tem essa perda óssea, causando ali, por exemplo, uma mobilidade. O dente, ele não fica firme no lugar, ele não fica firme no osso, porque pensa que se esse osso está sendo regredido, ele não tem mais estabilidade. Então, muitas vezes, infelizmente, o paciente ele corre o risco até de perder não só mas muitos elementos dentais. E causando também o mau hálito. Então, essa, de fato, assim, a periodontite é uma doença muito severa, além de cânceres bucais e tudo mais. E pode perder o dente mesmo. Pode. E aí depois não tem jeito, porque ali atinge o osso, não tem como chorar depois. Exatamente, não tem como. Hoje a gente tem fatos, a gente tem artifícios que a gente tem na odontologia para substituir um dente, mas eu sempre falo, um dente é um órgão. As pessoas, elas às vezes negligenciam isso, né? Mas um órgão a gente precisa cuidar. E muitas vezes as pessoas perdem o dente da frente, que é muito importante, e aí causa muitos problemas sociais, mentais, né? Mas também essa pessoa, ela acaba, mesmo substituindo com uma prótese ou um implante, não é a mesma coisa do que o nosso dente natural. Você tocou num assunto aí, Tainá, muito sério, muito importante, que a gente começou aqui, quando a gente começa a conversar sobre saúde bucal, nós falamos sobre saúde mental. Aí você vai falar, mas o que tem a ver, né, os meus dentes com a minha saúde mental? A partir do momento que uma pessoa, como você disse, perde um dente da frente, atinge a autoestima, a insegurança, a segurança passa a ser afetada, não é mesmo assim? Por quê? Por que tem essa ligação, a saúde bucal com a nossa saúde mental? Bom, iniciando assim, é que nós brasileiros, a gente tem uma cultura muito estética, né? Sim, então, demais até, né? Muito, a gente sempre quer estar bem vestido, bem arrumado. Então, assim como você citou no começo do programa, a saúde bucal está inteiramente ligada também com a estética. Sim. Um sorriso bonito é um sorriso que está em ordem, um sorriso que a gente olha e é agradável de ver. Então, quando a gente fala de perder um dente, principalmente da frente, essa pessoa ela começa a ter alguns problemas, até psicológicos. Então, começa a desencadear depressão, ansiedade, fobia social. Por quê? Ele começa a pensar, esse paciente, nossa, Sim. as pessoas vão olhar que eu estou sem dente. As pessoas vão olhar que meu dente está diferente. Então, isso causa também um estranhamento para essa pessoa. Então, principalmente a autoestima vai acabar diminuindo. Eu atendo muitos pacientes hoje em dia que chegam no consultório. A gente sabe que a gente passou por uma pandemia, de fato, Sim. mas chegam de máscara.
E eu pergunto, tá tudo bem? Não, doutora, é que eu tenho vergonha dos meus dentes. E aí tira a máscara, tá sem um dente, tá sem outro. Então, isso acaba afastando. Muitos pacientes chegam e falam assim, eu não fui no casamento da minha filha, eu não fui no casamento do meu amigo, eu não fui no aniversário porque eu tenho vergonha dos meus dentes. Eu tenho vergonha das pessoas verem os meus dentes e o que eles vão achar. E tem tudo a ver ali com a imagem mesmo, né? Até mesmo com a credibilidade. Isso mexe, afeta ali o psicológico da pessoa, que você vai falar, poxa, eu sou dono de uma empresa e de repente está faltando um dentinho aqui do lado. Mas como os meus funcionários, não é mesmo? Olha só, olha até onde vai. E tudo isso pode ser prevenido se a gente tiver essa rotina que a gente falou logo aqui no começo da nossa conversa. Sim. É isso. Exatamente. Olha o básico só, não é bem difícil, feito. gente. Não é? O básico bem feito? O básico bem feito. Escovar os dentes, passar o fio dental, escovar a língua. E muitas pessoas, às vezes, Tainá, eu também escuto assim, mas dentista é caro, né? Mas se planeje, né? Faz aí um planejamento para conseguir ter essa segurança de poder sorrir, né? Não existe coisa melhor do que você conseguir sorrir Sim. tranquilamente, sem pensar se a pessoa está analisando, não é o seu sorriso ou não. Você escuta muito isso? Escuto muito. E o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte. De fato, a gente sabe que muitos procedimentos odontológicos, principalmente reparadores, né? Reabilitação, a gente trazer de volta aquilo que já foi tirado, que é o dente. Tem um custo mais elevado. Agora, a gente fala de prevenção, é um dos tratamentos, se não o tratamento mais barato que a gente tem hoje no consultório odontológico. Não só o meu, mas de todos os consultórios. Por quê? Fazer uma limpeza, né, uma profilaxia profissional cotidianamente, na verdade, a cada 6 meses, tem um custo muito mais baixo do que você fazer, por exemplo, uma prótese, um implante, você colocar outros artifícios para que você possa repor esse dente. Então, fica muito mais barato, de fato. Então, 2 vezes por ano, gente, inegociável isso, inegociável, não é mesmo? Para fazer uma limpeza nos dentes 2 vezes por ano, para prevenir, para que lá na frente você não precise, que nem a Tainá falou, colocar um implante, Exatamente. Que é muito mais caro. Muito mais caro. E se a gente for parar para pensar, a escova a gente precisa trocar a cada 3 meses. Um implante custa muito mais do que uma escova dental. Então, se você trocar a cada 3 meses, fazer a higienização correta, usar o fio dental, com certeza o seu custo investindo na sua saúde vai ser muito menor do que você repor um dente que foi perdido ao longo da vida. Olha só, Tainá, a gente está aqui com o nosso chat, tem algumas pessoas participando com a gente aqui. Obrigada, um beijo bem grande para todo mundo que está acompanhando aqui o Tudo Mais nesta manhã. Olha, a Ruth está aqui com a gente, que ela é da IPB Filadélfia, em Vila Velha. Muito bom o seu programa, que delícia de mensagem, Ruth, um beijo. A Evânia, que está sempre com a gente aqui, graça e paz, um dia abençoado para todos. E a Evânia, Tainá, ela faz a seguinte pergunta. Olha só que curioso, né? Que às vezes as pessoas têm dúvidas que podem parecer simples, mas que são muito importantes. Sim. Olha a pergunta dela. Qual tipo de escova devo usar? Muito bom. Porque a gente chega no mercado, tem uma infinidade. Muito. Aí você vai qual? Na mais barata. Entendeu? Às vezes, vale a pena? Ou vale a pena investir? Infelizmente, não vale a pena uma escova, usar essas escovas mais baratas. Por quê? Na verdade, não é nem pelo preço. Mas o que a gente precisa saber para escolher uma boa escova? Principalmente, a gente tem aquela noção, né? O mais duro ou a mais rígida vai limpar mais. E o contrário. A gente precisa entender que nós precisamos de uma escova que limpe bem e delicadamente. Porque a gente tem uma gengiva e a gente precisa tratar tudo que está em volta do dente também. Então, o que eu falo para os pacientes todos os dias é o seguinte: a escova ela precisa ser macia, ou super macia, muito importante, ter muitas cerdas, tá? E ter um cabo anatômico, além de ter a cabeça pequena. Por quê? Se a gente tiver uma escova muito grande, a gente não consegue escovar alguns lugares, por exemplo, lá atrás, que é muito difícil de alcançar. Tem umas assim que são mais larguinhas e tem umas que são bem fininhas a cabeça, assim, né? Sim. E aí essas que são menores são melhores, porque elas conseguem atingir os dentes lá do fundo. Os lugares melhores, isso. Olha só, gente, tá vendo? A gente acha que tem que comprar ali uma escova mais rígida, né? Tem umas que tem umas cerdas que parecem de plástico, não aquelas cerdas macias, assim, né? São boas?
Ou não? Depende muito da tecnologia do fabricante, né? Algumas são muito boas e outras também. Eu não gosto muito de dizer exatamente o fabricante, porque tem muitas escovas, por exemplo, de uma marca específica que eu gosto, mas essa mesma marca não é tão boa assim. Então, tem que testar. Mas o que eu falo, tem que ser muito macia a escova, ou super macia ou macia nessa categoria, e a cabeça pequena, é muito importante. Então. E aí você vai fazendo os movimentos, Exato. né, circulares na boca, que você consegue atingir tudo, não machuca a sua gengiva. Exatamente. Esse é o principal, não machucar a gengiva. Exato, porque a retração gengival, primeiro, que pode ter hipersensibilidade, então esse paciente começa a sentir sensibilidade com gelado, com quente, justamente porque está agredindo essa gengiva e ela acaba retraindo. Então, usar uma escova que escove da forma correta, mas também que não prejudique a gengiva é muito essencial. Olha só que importante, então, como é essencial visitar o dentista pelo menos 2 vezes ao ano, porque se aparecer ali uma cárie entre uma consulta e outra, o dentista vai conseguir avaliar e cuidar logo no começo, para não virar um canal, depois ter aquela, né, que ter dor de dente, não. É horrível. Existe coisa pior do que dor de dente, Você acredita que eu já ouvi falar que dor de dente é semelhante ou até pior a dor de parto? Porque é muito forte, né? É muito forte. Né? Só quem teve dor de dente de verdade. Apareceu ali uma cárie, sentiu quais são os primeiros sinais de que um dente pode estar ali com algum problema? Bom, o maior sintoma que os pacientes geralmente relatam é sensibilidade tanto com gelado quanto com doce. Com doce. Com quente às vezes não, mas o doce. Eu comi um doce, senti que eu tô com uma sensibilidade nesse dente. Eu tomei um negocinho gelado e esse dente ainda... Dá aquela fisgadinha? Não é nem uma fisgadinha, acho que parece que parece que o dente tá com frio, vamos dizer assim. Entendi. É uma sensação que o dente tá meio com frio. Olha só, então aí tá na hora de procurar um dentista para analisar esse dentinho. Seria interessante vir antes, né? Então, alguns pacientes até, como você mesmo citou, aparecem no consultório odontológico, não tem nenhum sintoma e a gente consegue observar, aqui é uma cárie. Vamos já intervir, é uma cárie rasa, com prognóstico excelente, uma cárie que uma restauração que nós fazemos, né, depois de diagnosticar a cárie, que dura aí pra vida inteira e que fica tranquilo. E hoje em dia a tecnologia está tão a favor, não é mesmo, dos tratamentos. Quem tem medo, quem tem medo, na verdade, porque tem muito isso também, né? Tem gente que tem medo. Como vencer essa barreira do medo do dentista? Principalmente encontrar dentistas que tenham uma abordagem mais humanizada, é muito importante. Entender esse paciente, acolher primeiro esse paciente para depois fazer o tratamento odontológico. Esse paciente que ele sente que tem mais medo mesmo, ele tem mais essa receio de ir no consultório, é o paciente que mais tem que ir. Porque é o paciente que, de fato, a chance dele ter um problema maior bucal é menor. Se ele está sempre indo no dentista, está sempre cuidando. Então, tem paciente que fala assim, eu tenho medo de injeção, tenho medo de anestesia. Venha sempre. Porque se você vir sempre, provavelmente a gente não vai utilizar nada que precise... A chance de tomar uma anestesia ali na gengiva é muito menor. Muito menor. Não é mesmo? Olha só, então uma mensagem aí, aqui dessa manhã no Tudo Mais escove os dentes todos os dias, né, Tainá? E procure o dentista 2 vezes por ano, pelo menos. É isso? Vamos colocar na tela, então, aí as redes sociais da doutora Tainá Sampaio. Você pode procurá-la, manda uma mensagem, ela vai fazer uma avaliação, não é mesmo, Tainá? Ver aí qual o melhor tratamento aí, ó. @doutora Tainá, com THIY, tá certo? Tá certo. E aí você pode encontrá-la nas redes sociais e quem sabe, não é mesmo? Te anima aí a frequentar o dentista 2 vezes por ano. Muitíssimo obrigada, viu, Tainá? Que bom a gente falar sobre saúde bucal. É tão importante, não é? Sim, eu que agradeço mesmo essa plataforma, realmente, esse programa que é tão incrível e edifica também muitas pessoas. E eu queria agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. Vai ser um prazer atender todos vocês. Muitíssimo obrigada, volte sempre. Obrigada, viu?